Seção 2 das proibições de arquivamento. Artigo 35. Não podem ser arquivados, inciso 1, os documentos que não obedecerem às prescrições legais ou regulamentares, ou que contiverem matéria contrária aos bons costumes, ou à ordem pública, bem como os que colidirem com o respectivo estatuto ou contrato não modificado anteriormente. Inciso 2. Os documentos de constituição ou alteração de empresas mercantis de qualquer espécie ou modalidade, em que figure como titular ou administrador outra pessoa que esteja condenada pela prática de crime cuja pena vede o acesso à atividade mercantil. Inciso 3. Os atos constitutivos de empresas mercantis que, além das cláusulas exigidas em lei, não designarem o respectivo capital, bem como a declaração precisa de seu objeto, cuja indicação no nome empresarial é facultativa. Inciso 4. A prorrogação do contrato social depois de findo o prazo nele fixado. Inciso 5. Os atos de empresas mercantis com nome idêntico ou semelhante a outro já existente. Inciso 6. A alteração contratual por deliberação majoritária do capital social quando houver cláusula restritiva. Inciso 7. Os contratos sociais ou suas alterações em que haja incorporação de imóveis à sociedade, por instrumento particular, quando do outro instrumento não constar. A linha A. A descrição e identificação do imóvel, sua área, dados relativos à sua titulação, bem como o número da matrícula no registro imobiliário. A linha B. A outorga uxória ou marital, quando necessária. Parágrafo único. O registro dos atos constitutivos e de suas alterações e extinções ocorrerá independentemente de autorização governamental prévia e os órgãos públicos deverão ser informados pela Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, REDESIM, a respeito dos registros sobre os quais manifestarem interesse. Seção 3 da Ordem dos Serviços, subseção 1 da apresentação dos atos e arquivamento. Artigo 36. Os documentos referidos no inciso 2 do artigo 32 deverão ser apresentados a arquivamento na Junta, dentro de 30 dias contados de sua assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento. Fora desse prazo, o arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder. Artigo 37. Instruirão obrigatoriamente os pedidos de arquivamento. Inciso 1. O instrumento original de constituição, modificação ou extinção de empresas mercantis assinado pelo titular, pelos administradores, sócios ou seus procuradores. Inciso 2. Declaração do titular ou administrador, firmada sob as penas de lei de não estar impedido de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal. Inciso 3. A ficha cadastral, de acordo com o modelo aprovado pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. Inciso 4. Os comprovantes de pagamento dos preços dos serviços correspondentes. Inciso 5. A prova de identidade dos titulares e dos administradores da empresa mercantil. Parágrafo único. Além dos referidos neste artigo, nenhum outro documento será exigido das firmas individuais e sociedades referidas nas alíneas A e B e D do inciso 2 do artigo 32. Artigo 38. Para cada empresa mercantil, a junta comercial organizará um prontuário
com os respectivos documentos. Subseção 2. Das autenticações. Artigo 39. As juntas comerciais autenticarão, inciso 1, os instrumentos de escrituração das empresas mercantis e dos agentes auxiliares do comércio. Inciso 2. As cópias dos documentos assentados. Parágrafo único. Os instrumentos autenticados não retirados no prazo de 30 dias contados da sua apresentação poderão ser eliminados. Artigo 39-A. A autenticação dos documentos de empresas de qualquer porte realizada por meio de sistemas públicos eletrônicos dispensa qualquer outra. Artigo 39-B. A comprovação da autenticação de documentos e da autoria de que trata esta lei poderá ser realizada por meio eletrônico na forma do regulamento. Subseção 3. Do exame das formalidades. Artigo 40. Todo ato, documento ou instrumento apresentado a arquivamento será objeto de exame do cumprimento das formalidades legais pela Junta Comercial. Parágrafo 1º. Verificada a existência de vício insanável, o requerimento será indeferido. Quando for sanável, o processo será colocado em exigência. Parágrafo 2º. As exigências formuladas pela Junta Comercial deverão ser cumpridas em até 30 dias contados da data da ciência pelo interessado ou da publicação do despacho. Parágrafo 3º. O processo em exigência será entregue completo ao interessado, não devolvido no prazo previsto no parágrafo anterior, será considerado como novo pedido de arquivamento, sujeito ao pagamento dos preços dos serviços correspondentes. Subseção 4. Do processo decisório. Artigo 41. Estão sujeitos ao regime de decisão colegiada pelas juntas comerciais na forma desta lei. Inciso 1. O arquivamento. Alínea A. Dos atos de constituição das sociedades anônimas. Alínea B. Dos atos referentes à transformação, incorporação, fusão e cisão de empresas mercantis. Alínea C. Dos atos de constituição e alterações de consórcio e de grupo de sociedades, conforme previsto na Lei 6.404. Inciso 2. O julgamento do recurso previsto nesta lei. Parágrafo único. Os pedidos de arquivamento de que trata o inciso 1 do caput deste artigo serão decididos no prazo de 5 dias contado da data de seu recebimento, sob pena de os atos serem considerados arquivados, mediante provocação dos interessados, sem prejuízo do exame das formalidades legais pela Procuradoria. Artigo 42. Os atos próprios do Registro Público de Empresas Mercantis e atividades afins, não previstos no artigo anterior, serão objeto de decisão singular proferida pelo presidente da Junta Comercial, por vogal ou servidor, que possua comprovados conhecimentos de direito comercial e de registro de empresas mercantis. Parágrafo 1º. Os vogais e servidores habilitados a proferir decisões singulares serão designados pelo presidente da Junta Comercial. Parágrafo 2º. Os pedidos de arquivamento não previstos no inciso 1 do caput do artigo 41 desta lei serão decididos no prazo de 2 dias úteis, contado da data de seu recebimento, sob pena de os atos serem considerados arquivados, mediante provocação dos interessados, sem prejuízo do exame das formalidades legais pela Procuradoria. Parágrafo 3º. O arquivamento dos atos constitutivos e de alterações não previstos no inciso 1 do caput do artigo 41 desta lei terá o registro deferido automaticamente
caso cumpridos os requisitos de: inciso 1, aprovação da consulta prévia da viabilidade do nome empresarial e da viabilidade da localização quando o ato exigir. Inciso 2, utilização pelo requerente do instrumento padrão estabelecido pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e integração DREI da Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Parágrafo 4º. O arquivamento dos atos de extinção não previsto no inciso 1 do caput do artigo 41 desta lei terá o registro deferido automaticamente no caso de utilização pelo requerente do instrumento padrão estabelecido pelo DREI. Parágrafo 5º. Nas hipóteses de que tratam os parágrafos 3º e 4º do caput deste artigo, a análise do cumprimento das formalidades legais será feita posteriormente, no prazo de 2 dias úteis, contado da data do deferimento automático do registro. Parágrafo 6º. Após a análise de que trata o parágrafo 5º deste artigo, a identificação da existência de vício acarretará: inciso 1, o cancelamento do arquivamento, se o vício for insanável, ou, inciso 2, a observação do procedimento estabelecido pelo DREI, se o vício for sanável.